Pelo menos um terço do número total de suicídios tem por causa eventual diferentes transtornos mentais. Como em menor escala, eles são também os indutores dos crimes contra o pudor, de incêndios, roubos, fraudes e outros. Multidões de famílias choram nas suas ruínas por causa destes desventurados enfermos que dissiparam fortunas ou meios de existência em iniciativas insensatas ou por causa do empenho em aliviar sofrimentos sociais e corporais nascidos em virtude da preguiça, da incapacidade para o trabalho, que acompanham quase sempre a todos os transtornados da mente. Esse aqui é Kraepelin, não sei se diz assim, mas o último vídeo a gente finalizou com esta citação e já falei das problemáticas dessa citação e continuamos aqui com uma crítica do Paulo Amarante, que é o autor do livro Saúde Mental e Atenção Psicossocial que estamos estudando aqui. Não é de se assustar. Há quem diga ao contrário, que não tem medo das pessoas que não têm razão, e sim daquelas que se julgam com razão demais. Diria também que essas pessoas são mais perigosas, né? Eu acho que é demais uma pessoa dizer que é normal e apontar para os outros e chamar os outros de anormal. Isso acontece muito, mas eu sempre desconfio de pessoas que se dizem normais demais, com razão demais, né? É sempre uma farsa. Há sempre uma farsa, algo de farsa nisso. É nessa medida que a noção de processo social complexo é estratégica, pois é necessário introduzir uma série de transformações que perpassem as várias dimensões aqui referidas. Interessante assim, a estratégia, assim, isso é visto como estratégia, né? Essa noção de processo social complexo, né? Então aqui o Paulo Amarante vai entrar nesse ponto aqui. O que é isso, né? Vamos lá ver. Vimos que na dimensão teórico-conceitual, se adotadas essas noções de alienado, de periculosidade, de perda da razão e assim por diante, vamos construir instituições de disciplina, correção moral, vigilância, custódia, punição. Aqui está dizendo, né? Se a gente vai para um olhar reducionista do sujeito que sofre algum transtorno, se olhamos para a doença e não para o sujeito, se coisificamos o humano e damos vida e personalidade a uma doença, a gente está reduzindo e está reproduzindo instituições de disciplina no sentido de poder, né? A forma como as instituições exercem seu poder através de disciplina, de correção moral, que a gente já falou aqui um pouco, vigilância, custódia e punição, que a gente também já falou aqui. Vamos construir da mesma forma, né, assim, se a gente continuar pensando de forma reduzida, o sujeito que sofre, louco, entre aspas. Vamos construir da mesma forma leis restritivas, autoritárias, impeditivas. Vamos, enfim, construir representações sociais, ponto importantíssimo, e sentidos sociais de medo, de risco, de exclusão, estigmas, discriminações, preconceitos. No máximo, vamos perceber algumas atitudes de tolerância, né? Eu sinto uma distância, né? Você olhar para aquela pessoa ali considerada louca e sempre de longe, né? Ela nunca está próxima, ela nunca é humano como você, ela é estranha, ela é, como diz aqui, eu posso tolerar, posso ter dó, né? Mas nunca ver como humano. Então são olhares reducionistas, né? E aqui diz, na medida que a gente olha para o louco dessa forma, para pessoas dessa forma, a gente está mantendo instituições que vão agir dessa forma, políticas que vão determinar cuidados dessa forma, e a gente vai manter o mundo de uma forma violenta, reducionista, opressora, vigilante, disciplinar, tudo isso que reduz, prende, amordaça o humano, né? Mas Franco Basaglia insistia que a questão não deveria ser direcionada para a ideia da tolerância. A ideia da tolerância, como ele se referia, é arrogante e pretensiosa, pois implica suportar, ou seja, tolerar o outro. Estou com Basaglia, né?
Em contraposição, se recusarmos aqueles conceitos arcaicos e procurarmos sentir e nos relacionar com os sujeitos em sofrimento, se nos dirigirmos às pessoas e não às suas doenças, podemos vislumbrar espaços terapêuticos em que é possível escutar e acolher suas angústias e experiências vividas. Espaços de cuidado e acolhimento, de produção de subjetividades e de sociabilidades. Isso que vale para todo mundo. Não vale só para o psiquiatra, não vale só para o terapeuta, psicólogo, vale para todos na sociedade. A forma como a gente olha para as pessoas, entende os problemas dela e imagina como essa pessoa pode ser cuidada, eu acho que isso, do micro para o macro, vai determinar instituições e modos de cuidado e políticas públicas, né? Enfim, então aqui diz que a gente pode mudar o olhar, né? A gente pode saber mais, procurar saber mais, é o que a gente está fazendo aqui. Contribuímos dessa forma para o questionamento prático das legislações e normas excludentes, construindo estratégias efetivas de cidadania e participação social, que são, ao mesmo tempo, fundamentos e comprovações materiais dos novos pressupostos. Em última instância, todo o conjunto de transformações e inovações anteriores contribuem para a construção de um novo imaginário social em relação à loucura e aos sujeitos em sofrimento, que não seja de rejeição ou tolerância, mas de reciprocidade e solidariedade. Reciprocidade é legal, a troca, é possível fazer troca, né? E solidariedade é bem bacana, porque a gente está no mesmo nível, diferente da caridade, né? Aquele que faz a caridade está no nível superior, né? E aquele que recebe inferior. A solidariedade, ela me parece mais igualitária, né? Isso é legal. E, enfim, Franco Basaglia observava que era importante questionar não somente o manicômio, nem a psiquiatria como ciência, mas tudo o que, partindo do território, repelia a doença e a confiava à psiquiatria e ao manicômio. Então, assim, o grande legal desse movimento antimanicomial, antipsiquiatria, que começa lá, não sei se começa bem, né? Eu preciso estudar um pouquinho mais, talvez, para poder afirmar isso. Mas o grande nome é o Basaglia, né? Esse psiquiatra italiano, que eu já citei aqui anteriormente nos outros vídeos, que ele é um grande nome da antipsiquiatria e da reforma psiquiátrica, né? O que ele traz é o seguinte, ele traz que não basta a gente reformar o manicômio, humanizar o manicômio. A gente tem que ir para fora dele e questionar qual que é o imaginário social e a representação social da loucura que as pessoas têm. Né? Eu acho que é bem mais isso. Quando a gente fala de ser antimanicomial, não quer dizer só vamos fechar o manicômio e, né? Não, isso envolve um monte de coisa, inclusive a nossa percepção e nossa ideia a respeito do que é loucura, transtorno mental, sofrimento humano, né? A dimensão sociocultural é, portanto, uma dimensão estratégica. É uma das mais criativas e reconhecidas nos âmbitos nacional e internacional do processo brasileiro de reforma psiquiátrica. É legal. Um dos princípios fundamentais adotados nessa dimensão é o envolvimento da sociedade na discussão da reforma psiquiátrica com o objetivo de provocar o imaginário social e refletir sobre o tema da loucura, da doença mental, dos hospitais psiquiátricos, a partir da própria produção cultural e artística dos atores sociais envolvidos, usuários, familiares, técnicos voluntários. Para tanto, foi instituído um Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é o dia 18 de maio, no qual, e mesmo nos dias próximos à data, em todo o país ocorrem atividades culturais, políticas, acadêmicas, esportivas, entre outros, que promovem o debate e instigam a sociedade a participar e refletir. É isso. No último 18 de maio eu tive a oportunidade de pela primeira vez participar da ação, né, do ato, que acontece todo ano, não acontecia desde 2019 por conta da Covid, claro, né?
E eu estive no último, dia 18 de maio agora, e de fato, assim, é muito legal. Uma das coisas que mais marcou pra mim foi o fato dos protagonistas disso tudo serem os usuários dos serviços do CAPES, enfim, de UBS, os pacientes, vamos dizer assim. Os protagonistas não eram os trabalhadores da saúde mental. Estavam lá também, né? Mas os protagonistas de fato eram as pessoas que são diagnosticadas, que trabalham não, desculpa, que passam por esses serviços, né? E isso ficou nítido. Outra coisa também, né? Essa coisa de provocar o imaginário social. Tem um episódio, quando eu tava chegando lá, né? Um relato aqui pessoal dessa experiência. Eu tava chegando, tava no metrô, e tinha aquela moça que trabalha na catraca ali, né? Fiscal. E o pessoal chegando, né, pro ato, muito animado, o pessoal do SECO, o pessoal do CAPES. E essa moça fiscal, ela tava super interagindo, assim, ela tava tirando foto, ela falava, eu apoio, é isso mesmo e tal. Isso é bem legal, porque isso aí envolve a sociedade, as pessoas da sociedade. É preciso que as pessoas pensem e se questionem sobre isso. Sabe por quê? Porque é disso que é formado, isso é política. A política não é essa coisa reducionista, né? De partido, voto. Você ser uma pessoa ativamente política não significa estar dentro de um partido e votar de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, né? Bem mais que isso, é o que você pensa, é o que você acha, é o que você apoia, porque isso vai refletir nos serviços, nas instituições e para além até dessa coisa de partido, de politicagem, para onde leva a sua ideia, para onde